Olá, leitor! Hoje, no Contos de Sebo, continuaremos lendo Ainda Estou Aqui, do autor Marcelo Rubens Paiva. Capítulo 6. Merda de ditadura. O golpe de 64 começou mesmo em 25 de agosto de 1961, quando Jânio renunciou de surpresa. Os militares e a direita sentiram que se abria a oportunidade perdida antes, abortada com o suicídio de Getúlio. Meus pais estavam em Moscou. Era uma época em que muitos iam à União Soviética conhecer a tecnologia de ponta e as propagadas maravilhas do mundo socialista. O que mais chamou a atenção da minha mãe era que em cada andar do hotel havia uma gerente mulher que mandava e ninguém aceitava gorjeta, vício capitalista. No hotel, viram na TV que falavam do Brasil. Viram fotos de Jânio, mas não entenderam nada. Acontecera algo sério. Meu pai pegou um táxi e foi encontrar estudantes brasileiros, que lhe traduziram as notícias surpreendentes. Na volta, gastou toda a poupança da família, que morava de aluguel, investindo na sua campanha de deputado federal de 1962. Não fazia 8 anos que ele tinha saído da faculdade. Vendeu o único terreno que tínhamos, no Jardim América, em São Paulo, numa esquina da rua Groenlândia. Aos 33 anos, com 5 filhos pequenos, a menor com 2 aninhos, e uma empresa polivalente de engenharia, decidiu arriscar. Idealista, ex-líder estudantil, achou que podia contribuir para mudar o Brasil. Nunca foi perdoado pela minha mãe. Foi eleito e cassado em 1964. Quando morreu, em 1971, por causa da política, vivíamos ainda numa casa alugada. Em 1964, meu pai era deputado federal do PTB. Tinha um AP em Brasília. Grande chance de nos mudarmos para lá. Era um AP funcional, amarelo, baixo e comprido, com uma área aberta de lazer que lembrava uma praça. Cidade espaçosa, arejada, desértica, com esculturas incríveis no meio do nada. Seria divertido nos mudarmos para lá. Seria diferente. Brasília era um descampado. Se não fosse o golpe, será que eu me criaria em Brasília? O que seria de nós sem o golpe? O que seria do Brasil? Seria possível o Brasil resistir à tendência dos anos 60 e 70, quando países do continente se transformaram em ditaduras de direita, peças do jogo de dominó da Guerra Fria? Todo mundo que era contra a ditadura era comunista. Todos se tornaram suspeitos, subversivos em potencial. O comunista estava na fronteira, atrás da porta, na sombra, na igreja, na escola, no cinema, no teatro, na música, no exército. O comunista vendia pipoca, estava disfarçado em balés, óperas, podia ser seu vizinho, podia estar debaixo da sua cama, poluir o reservatório de água, dopar os bebedouros. Os comunistas tomariam o poder. Até os não comunistas eram comunistas disfarçados. Foram doutrinados, sofreram lavagem cerebral. Muitos que, em 1964, conspiraram com os militares na missão de impedir que os comunistas tomassem o poder e o Brasil se transformasse numa diabólica ditadura do proletariado, perceberam a manobra e foram acusados pelos anticomunistas de ligações com comunistas. Muita reza era necessária para impedi-los de se aproximar de nossas famílias e de nossos bens. Jesus era anticomunista. Deus era anticomunista. Jesus, Deus, o Espírito Santo, José e Maria, Nossa Senhora de Aparecida, o Papa, todos os papas foram anticomunistas e nos salvariam. A ditadura foi um golpe civil com a ajuda militar para tirar um grupo político do poder. O golpe dos governadores do Rio, de São Paulo e Minas. O primeiro ato da ditadura, o ato institucional número 1, AI-1, foi baixado pela junta militar em 9 de abril de 1964. Caçaram os líderes trabalhistas João Goulart, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, parte da bancada do PTB, como Almino Afonso e o meu pai. O ex-presidente Jânio Quadros, o governador Miguel Arraes, o deputado católico
Plínio de Arruda Sampaio, o economista Celso Furtado, o jornalista Samuel Weiner e até o presidente da Petrobras, Marechal Oswino Alves. Nenhum deles era comunista. A intenção do golpe de 64 era impedir o avanço comunista no Brasil e restaurar a democracia em 2 anos. Não demorou muito. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, candidato favorito à reeleição, foi cassado, acusado de corrupção e de colaborar com os comunistas. No primeiro teste eleitoral, em 1975, não foram eleitos os candidatos militares em Minas Gerais e Guanabara. Baixaram o AI-2. Partidos políticos foram extintos. O Poder Judiciário sofreu intervenção. Reabriram processos de cassação. Carlos Lacerda, governador do Rio, então aliado, foi surpreendentemente cassado. Logo ele, quem mais discursou a favor do golpe. O golpe dos governadores se tornou um golpe apenas dos militares. O novo partido da situação, Arena, não engrenava. Seria derrotado nos estados mais populosos. A paciência dos militares se esgotou. O AI-3 foi baixado, determinando que a eleição dos governadores seria indireta, executada por colégios eleitorais e que os prefeitos das capitais, instâncias e cidades de segurança nacional seriam nomeados. O AI-4, no mesmo ano, revogou definitivamente a Constituição de 1946 e proclamou outra. O golpe não tinha projeto, tinha ocasiões. Brasília, 13 de dezembro de 1968. 147 ano da independência e 80º da República. É baixado o Ato Institucional número 5. Assinado pelo presidente general Costa e Silva e todo o seu ministério, inclusive juristas, numa reunião solene. Na mesma noite, anunciaram para um país atônito, em cadeia de rádio e televisão. O AI-5 suspendia as garantias constitucionais promulgadas no AI-4. É uma obra-prima da contradição. Usa a ameaça à democracia como argumento para endurecer o regime, uma aberração jurídica, incongruência em que todo regime autoritário se baseia. Para defender a liberdade, precisamos acabar com ela. Está no texto. Para os militares, a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964, como chamavam o golpe, visava dar ao país um regime que assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção. Nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, estavam servindo de meios para combatê-la e destruí-la, a democracia. Se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam os ideais superiores da revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país, comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. O ato institucional determinava a suspensão dos direitos políticos, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. O presidente da República poderia, mediante decreto, demitir, remover, aposentar empregados de autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares.
Poderia decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Ficava suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O golpe sofreu um golpe. A ditadura se impôs sobre a ditadura. Ela encontrou o seu projeto e se firmou. Hélio Gaspari a dividiu em 4 fases: envergonhada, escancarada, derrotada e encurralada. O AI-5 a escancarou. Não existe uma só ditadura. Não existe um só golpe de 64. Nem se sabe a data correta, 31 de março ou 1º de abril. Nos tempos da ditadura, não se discutiam os grandes investimentos. Militares construíram uma usina nuclear com tecnologia obsoleta, numa região de difícil evacuação, e 2 estradas paralelas ao rio Amazonas, a Transamazônica e a Perimetral Norte, e que foram tomadas pela floresta anos depois, devastando nações indígenas. Estatizaram companhias telefônicas e de energia. Colaboraram para o desmantelamento da malha ferroviária brasileira. Editores de livros, como Enio Silveira e Caio Prado, foram presos. Jornalistas, como toda a redação do Pasquim, entre eles o fanfarrão Paulo Francis, foram presos. Até escritores no início simpáticos ao golpe, como Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca, foram censurados. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos. Tiveram os cabelos raspados e foram expulsos do Brasil. Raul Seixas foi convidado a se retirar, depois de gozar o regime com "Eu sou a mosca que pousou em sua sopa". Chico Buarque se exilou. Teatros foram depredados. Atores espancados. Parte da classe teatral, como Zé Celso e Augusto Boal, foi embora. Glauber Rocha também se mandou. O contrabando e o jogo do bicho se associaram a agentes da repressão e se fortaleceram. O crime organizado nasceu. A promiscuidade entre polícia e bandido, tema do filme Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, consolidou-se. O Comando Vermelho surgiu num presídio da ditadura. Em 15 de março de 1985, ao terminar, ela deixou uma inflação que virou hyper. A acumulada de 1984 foi de 223,90%. Uma moeda desvalorizada. $1 valia 4.160 cruzeiros. E uma dívida externa que nos levou à moratória. O FMI suspendeu em fevereiro de 1985 o crédito ao Brasil, que não cumprira as metas depois de 7 tentativas. Outra herança, o desmantelamento do ensino público. O Brasil talvez tenha sido vítima de uma das maiores farsas da história. Nunca correu o risco de virar comunista. Muitos apontam o golpe como resultado da instabilidade institucional e desordem provocadas pelo próprio governo João Goulart. O Brasil vivia um conflito ideologicamente polarizado. Greves, como as dos marinheiros, sublevação de tropas, comícios com bandeiras do PCB e palavras de ordem radicais assustaram parte da sociedade. A conspiração se generalizou e atravessou fronteiras. Mas o único que respeitou as regras estabelecidas foi justamente ele, o desordeiro Jango, latifundiário acusado de ligações com comunistas. Ele pode ser acusado de frouxo por uns e inábil por outros. Não resistir e fugir do Brasil no dia 2 de abril decepcionou aliados. Incendiar com palavras e gestos um ambiente já volátil atiçou a conspiração.
mas, no começo ao fim, ele cumpriu a lei. Na prisão, 10 anos depois da viagem a Moscou, minha mãe teve que explicar várias vezes o que ela e o marido faziam ali e por que meu pai se encontrou com estudantes. Você conhece a história? Jango, vice-presidente, estava na China. Os ministros na Marinha, no Exército e a Aeronáutica ameaçaram derrubar o avião, caso voltasse. Tentou-se a conciliação, mudar o regime político brasileiro. Em setembro de 1961, o Brasil virou parlamentarista. Tancredo Neves, o primeiro-ministro. Em 1962, eleições renovaram o Congresso. Meu pai foi eleito deputado. Convocou-se um plebiscito para definir se o país voltaria ao regime anterior. O presidencialismo ganhou de lavada. Jango tomou o poder de fato e direito. Tinha 2 anos para governar. A eleição seguinte à presidência, de 1965, estava garantida e seria uma barbada. Como já disse aqui, Juscelino Popular ganharia com folga. Foi lançado o Plano Trienal, reformas institucionais para controlar o déficit público, manter a política desenvolvimentista, instaurar a reforma fiscal para aumentar a arrecadação do Estado e limitar a remessa de lucros para o exterior, reforma bancária para ampliar acesso ao crédito de produtores, nacionalização de setores de energia elétrica, refino de petróleo e químico-farmacêutico, direito de voto para analfabetos e militares de patentes subalternas, desapropriação das áreas rurais inexploradas nas margens das rodovias e ferrovias federais, reforma educacional para combater o analfabetismo com o método Paulo Freire, abolição da cátedra vitalícia. Uma pesquisa feita na época pelo IBOPE e encontrada recentemente mostra que 59% dos entrevistados eram a favor das medidas e 49,8% admitiram que votariam em Jango se ele pudesse se candidatar à reeleição. Jango se aproximou dos empresários para dar uma acalmada no mercado. Nomeou Carvalho Pinto ministro da Fazenda. Sargentos se revoltaram contra a lei que os tornava inelegíveis. Jango não os puniu. Um mês depois, ameaçou decretar estado de sítio. Para a direita, era um golpe que ele preparava. Desistiu. A polarização empacava as reformas. Em 25 de março, marinheiros e fuzileiros se rebelaram. O presidente os apoiou. O fim de seu governo estava selado. O embaixador norte-americano Lincoln Gordon recomendou remessa clandestina de armas e petróleo e sugeriu que o governo americano preparasse uma intervenção. O presidente Lyndon Johnson autorizou o envio de uma frota ao Brasil. A missão: invadir Pernambuco se houvesse resistência. Golpistas receberam um sinal verde da Casa Branca. 20 de março de 1964. O general Castelo Branco, com prestígio na tropa, informou a oficiais do Exército que aderia ao golpe iminente. Foi a senha de que os conspiradores precisavam. 31 de março. O general Olímpio Mourão Filho iniciou a movimentação de tropas em Minas Gerais, incentivado pelo governador Magalhães Pinto. 1º de abril. Jango foi a Brasília e depois para o Rio Grande do Sul. 2 de abril. Numa manobra da mesa do Congresso, declarou-se a vacância do cargo, apesar de o presidente estar ainda em Porto Alegre, não exilado. Brasília foi cercada pelo Exército. Uma junta tomou o poder. O general Costa e Silva, o tenente brigadeiro Correia de Melo e o vice-almirante Rademacher Grunewald, em 2 dias, sem derramar uma gota de sangue, um golpe derrubou um governo popular, respaldado pela Constituição. Meu pai, jovem deputado, montou a rede da legalidade.
na Rádio Nacional, gravou o discurso, convidando outras rádios a aderirem ao movimento. Mas as organizações dos trabalhadores marcaram uma greve geral contra o golpe. Não se marca uma greve num golpe. É preciso ter a infraestrutura da resistência, especialmente transporte coletivo. Ele disse na gravação encontrada em 2014 nos arquivos da Rádio Nacional: há 43 anos nós não ouvíamos a sua voz. Me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por esse governo fascista e golpista, que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com seu governo empenhado em atender todas as legítimas reivindicações de nosso povo. Está lançado inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua. Os outros são os golpistas, que devem ser repelidos e, desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiar. Minha mãe acompanhava de São Paulo os acontecimentos. No dia 2, surgiram boatos de que haveria prisões. Ela logo pensou no marido. Brasília estava ainda sob uma ilusória e temporária vida democrática. Instituições funcionavam. Reuniões pela cidade buscavam o que fazer. Ninguém acreditava no golpe, que pairava havia 2 anos, mas que agora se tornava um fato. Era celebrado pela grande imprensa e por muitos civis. Era apoiado pela igreja. Basta! Chega de baderna comunista. As centrais sindicais não reagiram. Os estudantes sumiram. A Uni foi incendiada. Minha mãe conseguiu falar com meu pai pelo telefone e ele a tranquilizou. Morávamos na Alameda Tietê, num sobrado de classe média. Ela, teimosa, não pensou 2 vezes. Chamou a minha avó Olga, nossa babá-chefe, e foi para o aeroporto. Lá, uma confusão. Voos eram cancelados. O aeroporto estava cercado. Gente querendo embarcar às pressas. Ela conseguiu uma passagem para o dia seguinte. Dormiu com centenas de passageiros amedrontados numa ala sem luz. Dormiu vendo as sombras de militares nas paredes. Embarcou sem comer, num dos poucos voos comerciais que partiram para Brasília. Chegou numa capital estranhamente calma, calma demais. Nada de tropas à vista, nada de tanques como em São Paulo, em Minas e no Rio, nada de jipes do exército arrastando presos, como no Recife. Ela pegou um táxi e foi até o nosso apartamento funcional, onde nunca moramos nem moraríamos. Pelo telefone, encontrou meu pai no Congresso. Ele estava afobado, num corre-corre. Foi rapidamente vê-la. Disse que estava tudo sob controle, mas não estava. Estava na cara que não. Quando foram dormir, ele lhe deu um revólver que ela nem sabia que ele tinha. Explicou rapidamente seu funcionamento e pediu que não se desgrudasse dele. Foi a primeira vez que minha mãe segurou uma arma. Passou a noite com o dedo no gatilho. Dormiu com ele no colo. Dormiram, cada um com um revólver, numa capital em suspense, atordoada, sem comando, sem governo, cercada. Uma vez perguntei se ela teria tido coragem de usá-lo. Claro, respondeu. Se alguém entrasse por aquela porta, eu atirava. Meu pai conhecia Brasília. O plano piloto estava entalhado na palma da sua mão. Como jovem engenheiro,
foi um dos seus construtores. Montou uma lona de circo para abrigar a peãozada e construiu pontes e viadutos, sua especialidade. Quantas vezes não passei debaixo de pontes dos acessos ao eixo monumental e imaginei se ali não estava uma obra do meu pai. Existe uma foto dele, anônimo, com JK e trabalhadores. Está sujo dos pés à cabeça, com um chapéu de palha e um sorriso que demonstrava o orgulho de fazer parte daquela grande empreitada. Como piloto de avião, conhecia também as rotas de fuga, os campos de pouso improvisados, e tinha contatos com o PCB, que historicamente era quem mais sabia tirar gente clandestina do Brasil, pela terra, pelo mar ou pelo ar. Enquanto o golpe se consolidava, rolavam reuniões nas casas da cúpula do governo Jango. Decidiam quem deveria fugir, com qual urgência e como. Notícias de que haveria prisões saíam já na imprensa, que festejava o golpe. Com o teco-teco de um amigo, meu pai tirou de Brasília Darcy Passos e Valdir Pires, do primeiro escalão do governo. Levaram a faixa presidencial de birra. Quando o general Castelo Branco tomou posse, tiveram que confeccionar outra. Minha mãe voltou para São Paulo. A reação popular não veio. Ele esperou os acontecimentos. Veio o pior, o ato institucional que o caçou. Foi um corre-corre. Muitos se exilaram em embaixadas recém-inauguradas na cidade, mas ele decidiu fugir de Brasília. Não sei onde, mas sei que um pequeno avião foi buscá-lo numa pista de pouso antiga, dos antigos construtores da cidade. Ele foi no Fusca dirigido por um aliado, que ficou na estrada vicinal do aeroporto. O aviãozinho pousou, mas não parou. Taxiou de motor ligado e, com a porta aberta até a cerca de onde meu pai apareceu, pulou, correu e entrou. O avião decolou. Mas a torre de controle viu tudo. Mandou voltar. Caso contrário, abateriam a aeronave. Ele quis continuar. O piloto implorou para voltar. O golpe estava mais organizado do que antes. Caças sobrevoaram Brasília. Tanques a cercavam. Havia baterias antiaéreas nas redondezas. Partiram para o plano B. Deram a volta, pousaram, mas de novo o piloto taxiou até a cabeceira. Abriu a porta e meu pai correu em zigue-zague para a cerca até o mesmo Fusca que o esperava de motor ligado. Soldados foram na sua direção. Ele corria. Eles atiraram. Balas passaram rente. Ele se agachou e rastejou até o carro. Aceleraram, fugiram, entraram no setor das embaixadas. Ele correu de novo e pulou o muro da embaixada da Iugoslávia, onde já estava parte dos seus amigos caçados. Embaixada escolhida por ele, numa reunião preliminar, pois tinha piscina, era novinha em folha, recém-inaugurada pelo próprio presidente Tito, que apesar de liderar um país comunista, angariou simpatias por aqui por não ser alinhado ao stalinismo, ser independente da União Soviética, seu queridinho do Ocidente. Eu sempre pedia para meu pai contar e recontar essa história para meus amigos. Era incrível imaginar um cara meio gordo, sempre de sapato, terno e gravata, com abotoadura, meio sedentário, num momento cinematográfico, heróico. Ele recontava obedecendo a mesma linha narrativa, mas dizia que atiravam para o alto, que eram revólveres fajutos, que não queriam matá-lo de verdade. Pode ser. O governo foi desferido sem vítimas fatais. O fato é que eu tinha orgulho dele. Não tinha o perfil dos meus heróis da TV ou dos gibis, mas teve o seu momento de fugir sob balas. Poucos tinham um pai assim. Da embaixada, ele nos escreveu uma carta emocionada, que guardo até hoje, na minha pasta de documentos importantes. Nos chamava pelos apelidos que ele nos deu e procurava explicar a conjuntura política para os filhos de 3, Babil, a 9 anos, Veroca. Claro, no tom de desabafo. A carta vinha com ironia, o brasão da Câmara dos Deputados no papel timbrado. Coximbas, lambancinha, cacazão e babil.
Recebi suas cartinhas, desenhos, etc. Fiquei muito satisfeito de ver que os nenês não esqueceram o velho pai. Aqui estou fazendo bastante ginástica, fumando meus charutos e lendo meus jornais. É possível que o velho pai vá fazer uma viagenzinha para descansar e trabalhar um pouco. Vocês sabem que o velho pai não é mais deputado? E sabem por quê? É que no nosso país existe uma porção de gente muito rica que finge que não sabe que existe muita gente pobre, que não pode levar as crianças na escola, que não tem dinheiro para comer direito e às vezes quer trabalhar e não tem emprego. O papai sabia disso tudo e quando foi ser deputado, começou a trabalhar para reformar o nosso país e melhorar a vida dessa gente pobre. Aí veio uma porção daqueles muito ricos que tinham medo que os outros pudessem melhorar de vida e começaram a dizer uma porção de mentiras. Disseram que nós queríamos roubar o que eles tinham. É mentira. Disseram que nós somos comunistas que queremos vender o Brasil. É mentira. Eles disseram tanta mentira que teve gente que acreditou. Eles se juntaram, o nome deles é Gorila, e fizeram essa confusão toda. Prenderam muita gente, tiraram o papai e os amigos dele da Câmara e do governo e agora querem dividir tudo o que nosso país tem de bom entre eles, que já são muito ricos. Mas a maioria é de gente pobre, que não quer saber dos gorilas, e mais tarde vai mandar eles embora. E a gente volta para fazer um Brasil muito bonito e para todo mundo viver bem. Vocês vão ver que o papai tinha razão e vão ficar muito satisfeitos do que ele fez. O velho pai tinha 35 anos. Queria se justificar para os filhos que, na escola, nas ruas, podiam ouvir que o pai era um comunista. Revelava um otimismo peculiar. Todos ali imaginavam que o golpe não duraria muito. Pela lógica e roteiro escrito pelos próprios golpistas, eles devolveriam o poder aos civis em 1966, numa eleição ganha por um JK ainda não cassado. Meu pai não imaginava que duraria 21 anos e que, só 26 anos depois, teríamos uma eleição direta para presidente, que o terror seria uma rotina e prática do Estado a partir de 1968, com o AI-5, e que ele estaria sob tortura 6 anos e meio depois, morrendo, e que seu corpo desapareceria. Minha mãe fez as malas, dessa vez com toda a família. Nos hospedamos no apartamento funcional do deputado cassado. Ele estava exilado na embaixada e nossa família em Brasília, com direito a passeios turísticos. Nas primeiras noites, os novos hóspedes, exilados, dormiram no chão da embaixada inaugurada havia meses e ainda não decorada. Depois arrumaram camas de acampamento e se cotizaram para comida e sabonetes. Ficaram meses assim. Os familiares e amigos podiam entrar e sair pelos portões livremente. Os exilados nem pensar. Brasília era um descampado, ensolarada e fria, estranhamente fria. Era um cerrado com clima de deserto, uma cidade de concreto escultural num planalto. Minha mãe pegou uma procuração do meu pai e passou a ser, pela primeira vez, mãe-pai, o que se repetiria ao longo da vida. Nos levava a passeios turísticos, à Praça dos Três Poderes, à Catedral, tirávamos fotos. Ela cuidava de 2 casas, a de São Paulo e a da capital. Íamos para a Embaixada, um prédio interessante, bonito de concreto aparente, moda da época, com uma fachada toda envidraçada voltada para o Lago Paranoá. No setor de embaixadas, com poucas embaixadas, a maioria ainda permanecia na antiga capital, Rio de Janeiro. Tinha um belo jardim em que nós, crianças, brincávamos. Em maio, fizeram minha festa de aniversário de 5 anos nela. Estou de estrela de xerife, com um chapéu e um revólver na espoleta do coldre. Apareço brincando com os filhos do Almino. Reconheço a Gláucia, cara de índia. Meu pai está bem mais magro. Minha mãe faria 35 anos.
A vida recomeçando. E que vida! Só em junho, 3 meses depois, o governo deu salvo-conduto. Meu pai pôde enfim deixar o Brasil. Partiu para o exílio, primeiro na Iugoslávia, depois Paris. Sem os passaportes brasileiros que não foram entregues. Viraram todos cidadãos iugoslavos, com direito a passaporte iugoslavo, com o qual viajaram por todo o exílio. Não sabíamos se iríamos também. Ninguém sabia se a ditadura duraria. Poucos levaram a família toda. Alguns foram e deixaram a família, que depois se reuniu com eles na Argélia, na França, no Uruguai, no Chile. Meu pai não se decidia. Ficou meses na Iugoslávia e depois na França. Ainda em 1964, pegou em Paris um voo para o Uruguai, que fazia escala no Rio. Olhou a porta do 707, aberta no galeão, a escada, chamou a aeromoça e disse que ia comprar charutos. Desceu do avião tranquilamente, andou pela pista enquanto o avião era reabastecido. Foi andando por corredores de um aeroporto dos anos 60, sem os esquemas de segurança de hoje. Andou por lojas, circulou pelo embarque, viu as portas abertas, não perdeu a oportunidade. De repente estava na calçada do aeroporto. Deixou sua bagagem para trás. Pegou um táxi até o Santos Dumont. Pegou uma ponte aérea. Apareceu em São Paulo, na nossa casa, na Alameda Tietê de surpresa. Minha mãe quase teve um infarto. Ficamos ainda 2 anos em São Paulo, antes de nos mudarmos para o Rio, para a casa alugada do Leblon. Capítulo 7. É a peste, Agostinho. Perdão, tenho que morrer. Morávamos numa casa de 2 andares, na esquina da rua Delfim Moreira, com a Almirante Pereira Guimarães. Na frente, a praia. Na época, uma transversal tranquila, com casas de classes médias e sobrados, onde crianças brincavam e jogavam bola na rua. Num dia em que eu jogava com os novos amigos, minha mãe me viu e gritou da janela: "Seu vigarista, venha terminar o dever!" Muito da palavra vigarista. Acho que a maioria não sabia o significado. Nem eu. Pelo tom, sacamos que era algo que se diz a alguém que quebra uma promessa e deixa os outros irritados. Eles ficaram repetindo: vigarista, vigarista, vigarista. O apelido pegou. Até nisso, ela era sofisticada. Enquanto a maioria tinha apelidos simples, teco, neco, caco, o meu vinha de uma palavra sofisticada, que enrolava na boca. Era a cara da minha mãe inspirar um apelido impronunciável. Com o tempo, virou viga. A casa do Rio era um entra e sai rotineiro de amigos, dos meus pais, que deixavam suas coisas e iam à praia, das minhas 4 irmãs, paqueras e apaixonados, amigos meus do time de rua, que jogavam entre os portões dos vizinhos e passaram a me chamar de Viga. No dia 20 de janeiro, feriado da cidade, fazia bastante sol, ou, como dizem os cariocas, deu praia. Meu pai tinha saído cedo para caminhar na orla com Raul Riff, que também voltara do exílio e era nosso vizinho, confidente e correspondente de um jornal inglês. Andava preocupado, sabia que seu nome tinha vazado, que a repressão sabia que ele e Gasparian ajudavam garotos procurados pela polícia. Um deles foi preso com um cheque da firma do Gaspar. Gaspar soube, avisou meu pai e se exilou com a família em Londres. Não sei o que passava pela cabeça do meu pai. Ele sabia que o cerco apertava. Apesar de não estar envolvido diretamente com a luta armada, escondia gente, dava dinheiro, ajudava os mais desesperados, trocava informações, viajava e fazia contato com brasileiros no exílio, lideranças do governo deposto, denunciava tortura, prisões arbitrárias, censura, tinha amigos correspondentes estrangeiros, com muitos da esquerda brasileira, ou democratas, ou enjoados com o terror praticado pela ditadura, ou traídos por ela,
que davam dinheiro, ajudavam os perseguidos, faziam contatos, denunciavam arbitrariedades de um regime de terror. Ele andava tenso, queria dar um tempo, se dedicar mais à família. Dizia isso aos amigos. Estava na cara que deveríamos ter partido para o exílio. Todos se foram. Era lógica para alguém visado. Partidos de esquerda se esfacelaram no começo do golpe. Até partidos de esquerda contra a luta armada estavam sendo esmagados pela ditadura depois do AI-5. A pergunta: por que ele atrasou tanto a nossa partida? Arrogância, confiança, dever ideológico? Comprado um terreno gigantesco de uma pedreira falida no Sovaco do Cristo, no Jardim Botânico, um achado típico de engenheiro. Faria a nossa casa lá. Finalmente uma casa com escritura. Sua, da família. Passávamos horas na sua prancheta desenhando a casa, com seu quarto, com seu banheiro, com varanda. Haveria um campo de futebol no gramado. Tinha espaço para tudo. O projeto estava só no papel. Visitávamos o terreno. Tinha uma jaqueira enorme no meio. Por meses, a única coisa que desfrutamos dele foi sua jaca. Entrou como sócio numa firma de fundação. Se não podia atuar politicamente como engenheiro, estava trabalhando como nunca. Foi o engenheiro responsável de um bairro popular na Pavuna, ao lado do que hoje se chama Vila Rubens Paiva. Fazia as fundações dos novos prédios do Recreio e da Barra, torres redondas e futuristas, em bairros que sofreriam um boom depois da inauguração do túnel que ligaria a Zona Oeste à Zona Sul. Túnel que hoje tem o nome de Zuzu Angel, cujo filho foi morto e torturado pela mesma equipe que matou meu pai. O sensato seria nos mudarmos para Londres ou Paris. Minha irmã Vera passava férias em Londres. Deveríamos ter ficado 2 ou 3 anos por lá, como fez o Gasparian. Meu pai perdeu o timing, onipotência e teimosia que minha mãe nunca perdoou. Queria lutar quixotescamente numa guerra já perdida. Arriscou a família. Tinha 5 crianças e tenho certeza de que, destroçado pela tortura, deve ter pensado nisso. Sabendo que a minha mãe e minha irmã Eliana estavam nas mesmas dependências do DOI-CODE em 21 de janeiro de 1971, de capuz, prontas para os torturadores caírem em cima, sabendo que minha mãe e irmã não tinham a menor ideia do que faziam ali, ele deve ter sofrido. Ele, o irredutível inconformado que não soube tomar as precauções devidas. Inimaginável o seu sofrimento. Talvez a dor da tortura não chegasse aos pés da descoberta de que tomou decisões erradas. Arriscou a vida da mulher e dos filhos, crianças ainda. Deve ter sido a sua derradeira tortura. Quem tem um filho faz de tudo para se preservar, para dar suporte e acompanhar o crescimento daquele que mais ama. O que eu fiz? Por quê? Onde você estava com a cabeça? Agora não dá mais para voltar atrás. Agora não dá para fazer nada. Agora não dá para evitar a dor. Agora não dá para salvar minha família. Agora não dá para fugir da morte. Eu vou morrer. Sinto que vou. Espero que me perdoem. O que fiz prova minha vulnerabilidade, falhas do meu caráter, que pôs tudo a perder e causa muito sofrimento. Não tenho palavras, Eunice, Verinha, Cuximbas, Lambancinha, Cacareco, Babil, perdão. Não verei mais vocês crescerem. Não estarei mais ao lado de vocês. Não consigo mais proteger vocês, não vou brincar com vocês, escutar suas risadas, correr atrás, nadar. Não acompanharei vocês na escola. Nossa casa maluca não sairá do papel. Não saberei que faculdade farão, que diploma pegarão. Não acompanharei vocês na vida profissional. Não conhecerei seus filhos, meus netos. Não verei meus netos crescerem. Não estarei ao lado deles. Não os protegerei. Não vou brincar com eles, escutar as risadinhas, correr atrás, nadar. Não acompanharei eles na escola. E como é triste saber que tudo isso acaba, que meu momento com vocês foi tão curto
que não pude aproveitar mais e me arrependo de não ter passado tempo apenas com vocês. Que pena que estou indo embora, que triste que não posso ficar. Não me deixam ficar, é inevitável que eu vá. Eu não queria, estou tão triste. Tenho que morrer agora. Morreu repetindo o seu nome. Meu nome é Rubens Paiva. 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 Dizem que foi torturado ao som de Jesus Cristo, de Roberto Carlos, música que a minha irmã Eliana se lembra de ter escutado enquanto estava lá. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz, e apesar de tudo a esperança não se desfaz. Meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. 14 de julho de 2013, Rocinha, Zona Sul Carioca. Amarildo Dias de Souza, pedreiro, foi preso por polícias militares, levado até sua casa e depois para a unidade de Polícia Pacificadora, UPP, instalada na Rocinha. No Leblon, Zona Sul Carioca, meu pai, engenheiro, foi preso por militares em casa e levado a unidades da Aeronáutica e depois do Exército. Amarildo era casado com a dona de casa Elizabeth Gomes da Silva e pai de 6 filhos. Meu pai era casado com Eunice Paiva, dona de casa, e tinha 5 filhos. Não se tem notícias do paradeiro de ambos. Para a polícia, traficantes da comunidade são os principais suspeitos do desaparecimento de Amarildo. Para o Exército, terroristas sequestraram meu pai enquanto militares faziam reconhecimento de aparelhos com ele num Fusca. Versão oficial que só foi desmentida em 2014. Testemunhas ouviram Amarildo ser torturado por choques elétricos num contêiner anexo ao UPP. Meu pai foi torturado num prédio do Pelotão de Investigações Criminais, PIC, onde funcionava o DOI, anexo ao 1º Exército, e testemunhas o ouviram gritar. Retiraram o corpo, como retiraram o corpo do meu pai, sem testemunhas, sem alarde. A tortura é a ferramenta de um poder instável, autoritário, que precisa da violência limítrofe para se firmar, e uma aliança sádica entre facínoras, estatistas, psicopatas, lideranças de regimes que se mantêm pelo terror e seus comandados. Não é uma ação de um grupo isolado. A tortura é patrocinada pelo Estado. A tortura é um regime, um Estado. Não é o agente fulano, o oficial cicrano, quem perde a mão. É a instituição e sua rede de comando hierárquico que torturaram. A nação que patrocina, o poder emanado pelo povo ou não, suja as mãos. 28 de junho de 2013. Tainá era uma adolescente que se encantou pelo parque de diversões montado perto da sua casa, na periferia de Curitiba. Avisou a mãe que ia até lá. Foi encontrada morta num matagal. Na imagem gravada por uma câmera de segurança de uma avenida, ela caminhava na direção do parque. A polícia agiu rápido, foi eficiente e apresentou 4 criminosos. Trabalhava no parque de diversões. Confessaram que a estupraram. A população tentou linchar os 4, que foram transferidos para outra cidade. Botou o fogo no parque. Dias depois, o caso teve uma reviravolta. A perícia criminal do Paraná era desvinculada da Polícia Civil, autonomia que favorece os peritos. Descobriu-se que não havia sinais de estupro, abuso, fissuras nos órgãos genitais da garota. O sêmen encontrado nas roupas íntimas de Tainá não era compatível com os dos presos Sérgio, 22, Paulo, 25, Adriano, 23 e o irmão Ezequiel, 22.
Os 4 foram torturados até confessarem o inconfessável. Um teve perfuração intestinal depois de empalado. Outro ficou surdo, com o tímpano rompido. Um terceiro teve suspeita de osteomielite no pulso. Não há provas de que Tainá esteve no parque naquela noite. Vários policiais foram presos e afastados, entre eles o delegado que comandava a unidade. Os torturados voltaram destroçados para suas famílias, para os seus pais e filhos, sem seu ganha-pão. A tortura existiu em arenas romanas, em masmorras da Idade Média, em castelos pelourinhos. Foi patrocinada por imperadores, reis e papas, ditadores de esquerda e de direita. Existe quando um Estado precisa subjugar seus inimigos. Apesar de ser considerada crime hediondo, inafiançável, continua existindo. Por que a tortura nunca acaba? Serve para quê? Para apressar com eficiência duvidosa a conclusão de uma investigação, para encontrar reféns desaparecidos, comparsas, resgates e mandantes, para desbaratar uma quadrilha, como vingança, para destroçar um indivíduo, reforçar quem manda, aterrorizar a população, torná-la dócil, para dar senso de camaradagem a uma comunidade fechada, como um satânico rito grupal primitivo, para unir sob uma bandeira que não se sustenta, para humilhar. Tortura também serve para inspirar ódio dos próprios torturados por eles mesmos, que se sentem culpados por não resistirem à pressão e à dor de entregar companheiros, comparsas, à família, inventar até o que não fizeram. O torturado se sentirá, então, o próprio repressor, o próprio torturador. Na ditadura, torturaram freis, freiras, bispos, padres brasileiros e estrangeiros, velhos, bebês, grávidas, pais com filhos, mães amarradas diante de filhos, por uma causa torpe. O torturador tem pai, filho, esposa, amigos, vida pública, faz compras, viaja de férias, gasta horas no trânsito, paga impostos, economiza, vota, protesta, planeja o futuro, pensa no seu gesto ou apenas cumpre ordens. Nenhum torturador dá nome a uma escola, uma praça, uma rua, tem um busto. Já seus torturados, ele cumpre uma rotina trivial sem distinguir o certo do errado. Vive sob a banalização do mal sem questionar moralmente os efeitos dele. Até democracias que priorizam o bem social, defendem a liberdade, movidas pela igualdade, torturam. 20 de janeiro de 1971. Meu pai apanhou por 2 dias seguidos. Apanhou assim que chegou na 3ª zona aérea, interrogado pelo próprio brigadeiro João Paulo Burnier. Apanhou do DOI-CODE, no quartel do 1º Exército. Meu pai era um homem calmo, bom, engraçado, frágil fisicamente e vaidoso. Um dos homens mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu. O que mais lembram dele? Da gargalhada, que fazia tremer a casa. Fumava charutos, gostava de comer do melhor, de viajar, gostava de Paris, chegou a morar lá, aos 20 anos, a uma quadra do Sena. Passou um ano na Europa, com os 3 irmãos, em 1947, para testemunhar a reconstrução de uma terra arrasada. Falava inglês e francês. Cantava algumas músicas em alemão, que aprendeu com sua tia Berta, alemã solteirona. O du Liebe, Augustin, Augustin, Augustin. O du Liebe, Augustin, alles ist in. Oh, querido Augustinho, tudo está perdido. Música austríaca baixo astral cantada de forma histriônica, como toda música em alemão, que fala da quase destruição de Viena pela peste no final do século XVII. Não há mais dinheiro, as garotas desapareceram, tudo está perdido, Augustin. Cada dia era uma festa, e agora é o quê? É a peste, Augustin. Imaginar este sujeito boa praça, um dos homens mais simpáticos e risonhos que muitos conheceram, aos 41 anos, nu, apanhando até a morte. É a peste, Augustin. Dizem que ele pedia água a todo momento. No final, banhado em sangue, repetia apenas o nome, por horas. Rubens Paiva, Rubens Paiva, Rubens Paiva, Pai.
até morrer.